Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Estou aqui para ajudar vocês nessa semana aí de revisão de biologia, né? Vamos para mais uma questão aí de biologia? Vamos, né? Então tá, a gente tá fazendo aí a resolução da segunda aplicação, né? Caderno amarelo. Para ajudar vocês aí na semana de revisão. Tem também, quem quiser, a primeira aplicação também do Enem de 2019. Então, confere lá na playlist que tá bem interessante, tá bom? Então tá, agora a gente vai para a questão 123, né? A questão 123, ela é bem interessante. Gente, vale lembrar, o Enem, esse foi o Enem PPL, tá bom? De 2019. A gente tá fazendo as resoluções para treinar vocês aí nas questões que talvez ajude vocês aí em revisão de biologia. Para vocês pegarem como se diz, a maldade das questões, né? As pegadinhas. O que eu pude perceber também é que o Enem de 2019, né, os Enems agora, eles estão mais conteudistas também, né? Claro que o Enem, ele envolve várias questões, né, multidisciplinares, você tem que interpretar a questão para poder fazer. Ele também está sendo um pouco mais conteudista, né? Tem questões aí, principalmente de biologia, né? Claro, teve a questão do DNA, né, bem interessante aí para você interpretar, né, saber qual que é aí o DNA, mas tem questões também que ele está exigindo mais matérias, então fiquem mais de olho aí, né, nas matérias aí que ele está cobrando, né, não tô dizendo que vai cair igual, mas, né, tem questões aí que vocês podem perceber, né, se vocês forem pegar o Enem, irem avaliando aí o Enem ao longo dos anos, as questões estão sendo mais conteudistas, né, então tomem cuidado aí, vamos dar uma revisadinha, né? Estudem aí o que vocês puderem, né? Que vai ajudar também vocês em relação a isso, tá bom? Então tá, vamos para a questão 123, né? A questão 123 ela é bem interessante. Ela é de biologia, né? É sobre as algas, olha só. Ela descreve o seguinte: as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estruturas simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais. Além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono, esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos. Entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Aí a fonte é algas podem substituir metade do petróleo e inaugurar química verde. Olha que interessante, né? Essa questão ela parece ser de química, mas ela é bioquímica também, porque ela pega biologia, então é uma questão de biologia também, tá bom? Tá vendo o Enem aí misturando várias disciplinas juntas, né? Bioquímica. Beleza. Aí a questão ela descreve o seguinte, né? A pergunta da questão. Para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima. Então, qual enzima aí seria necessário utilizar? Olha só. A amilase. Amilase. B. Maltase. C. Celulase. D. Fosfatase. Ou quitinase, né? Pause o vídeo aí. Tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, tá bom? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso da questão, se vocês marcaram, né, deixa eu voltar aqui, sempre trava, meu Deus, tá. Isso, se vocês marcaram celulase, né, celulase, se vocês marcaram celulase, vocês acertaram, né? Porque, olha só, depois eu vou explicar para vocês aqui por que é celulase. Se a gente for analisar, né, a questão, ela descreve sobre as algas, né? Olha só, as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, né? Olha só, absorvem dióxido de carbono. Esses organismos não constituem tecidos heterogêneos, né? Aqui no caso, o que são tecidos heterogêneos, né? A própria questão vai descrever. Aqui, inclusive, a própria fonte, esse site aí, né, que a própria questão descreve, inovação, tecnologia, depois eu vou colocar para vocês o link, né, por isso que eu sempre recomendo vocês também pesquisarem as fontes das questões do Enem. O próprio site, ele descreve aí sobre as algas, sobre os tecidos heterogêneos. Então, olha só, as algas não possuem tecidos heterogêneos, aqui no caso. O que são tecidos heterogêneos? O que são, né? Como folhas, são aí folhas,
galhos e raízes, né? O que vai eliminar aí um dos maiores obstáculos para a obtenção dos biocombustíveis de plantas, né? Então são tecidos aí como folhas, galhos e raízes, tá certo? Então tá, né? A gente já sabe que são tecidos heterogêneos, então a questão já tá descrevendo pra gente que as algas, elas não possuem aí, né? Não são constituídas por esses tecidos. Tá, entretanto, assim como os vegetais possuem parede celular, quando se trata aí de parede celular, quando se trata de celulase, é bom a gente ter em mente que as algas possuem essa enzima, né, a celulase. Então, por isso que a questão está descrevendo aqui sobre celulase, né? Depois eu vou ler para vocês o que significa celulase, mais sobre essa enzima aí para quem não sabe, tá bom? Olha só. Então tá, então se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Vai se tratar aí de celulase, porque é uma enzima característica dos tipos, né, que no caso principalmente das algas, tá bom? Por isso que é a letra C. Por que não são as outras, né? Por que não é aqui no caso amilase? O que é amilase, gente? Aqui no caso não é amilase, porque aqui no caso a amilase vai se tratar mais, né? Vão ser enzimas aí, as amilases são enzimas que são catalisadoras, né? Desculpa, são catalisadoras da hidrólise, né? Aqui no caso da amilopectina, né? Daqui no caso da milose, né? E do glicogênio também em maltase, né? E dextrinas. Aqui no caso, não se trata muito bem, né? Também possui, né? No caso aqui, existe, né, a alfa-amilase aí denominada pitialina, né, também, no pâncreas, né, a famosa amilase pancreática aqui no caso, mas não é o que a questão está pedindo, né, não é o que se trata aí a enzima da questão, porque a questão ela descreve sobre algas, né, então, qual enzima aí se encaixaria perfeitamente, né, em relação às algas, a possuírem parede celular? É exatamente a celulase. Então, por isso que vai ser a letra C, não vai se tratar de amilase, né? E aqui no caso, maltase. O que significa a enzima maltase? Então, a gente já sabe, amilase, né, não, aqui no caso não é. E maltase, por que também não é maltase? Aqui no caso, gente, a maltase, ela vai estar mais ligada também aí, né? É uma enzima que vai atuar aí sobre a maltose, né? Sobre o açúcar dos cereais, né? Vai transformar aí em glicose, né? Para o processo ocorrer aí, essas enzimas vão grudar sobre a maltose, né? Aqui no caso, ela está mais ligada, a maltose, ela vai se transformar em glicose. Então, também não é muito em relação à questão, porque a questão ela descreve sobre as algas, sobre parede celular, então não é também ligado à maltase, né? Olha só as outras, né? Por que não são as outras também? Aqui no caso, né? A letra D, fosfatase, né? Por que também não é esse tipo de enzima? Olha só, se a gente for analisar, que no caso não vai ser em relação à questão, né? A fosfatase, aí, se a gente for analisar, vai ser uma enzima aí, né? Alcalina, que no caso é uma hidrolase, né, que remove grupos de fosfato, né, de um grande número de moléculas. Então, não é em relação aí a enzima aí que remove grupos de fosfatos, né, aqui no caso. A questão está tratando aí sobre celulase, né, sobre as algas. Então, por isso que também não vai ser aí, no caso, a fosfatase. E também, no caso aqui, né, não vai ser quitinase, porque a quitinase também ela tá mais ligada aí, né, por ter capacidade de dissolver a parede celular de vários fungos, insetos, tem tido aí diversas aplicações em controle de pragas, né, desculpa. Então aqui no caso também não tá muito ligada à questão. Porque aqui no caso vai ser exatamente a celulase, né? Olha a característica da enzima celulase. Gente, eu vou até deixar aqui o site para vocês, né? Bem interessante. O próprio site também é a fonte, como eu digo, pesquisem também a fonte da questão, né? Ela é bem interessante, ela tá trazendo aí sobre esse assunto, né? Vou deixar o link abaixo. Celulase, gente, celulase que é a resposta, né? Por que é a resposta aqui no caso? Qual a ligação dela com algas? Olha só, a característica, créditos aí, né, ao site Maestro Virtuale, né, bem interessante, olha só. Ele está descrevendo aí sobre a celulase, sobre essa enzima, vou deixar o link abaixo também, olha só, celulase, características, estruturas e funções. As celulases, né, que são essa enzima da questão, são um grupo de enzimas produzidas por plantas, né, por plantas e por vários micro-organismos celulolíticas, né?
cuja atividade catalítica é a degradação da celulose, o polissacarídeo, mais abundante na natureza. Essas proteínas pertencem à família das enzimas hidrolase, né? Glicosídica, né? Ou glicosil hidrolases, pois são capazes de hidrolisar as ligações entre as unidades de glicose, não apenas da celulose, né? Mas também em algumas aqui no caso, né? Deixa eu ver aqui, gente. Só fugiu. Gente, desculpa, meu celular travou, deu um probleminha aqui, mas voltando aqui, né? Vamos lá. A gente estava falando sobre a celulase, né? Olha só, essa enzima, né? Ligações, onde que eu parei isso? Ligações entre as unidades de glicose, não apenas da celulose, mas também de algumas beta-glucanas, né? Glucanas, né? Desculpa, presentes nos cereais. Beleza, olha só, o principal aqui, deixa eu ver, só para vocês, aonde está falando de algas, aqui ó, a celulose é uma parte essencial da parede celular de todos os organismos vegetais e também é produzida por algumas espécies de algas, então que se encaixa aqui perfeitamente na questão, olha só, de algas, fungos e bactérias, né? Olha só que interessante. Depois eu vou deixar esse site aqui para vocês. Esse polissacarídeo é mecânica e quimicamente resistente, pois é composto por cadeias paralelas, né? Aqui se alinham os eixos longitudinais estabilizados por ligações de hidrogênio. Aqui, como as plantas principais produtoras de celulose, né? No caso, as algas também encaixam, são a base da cadeia alimentar, né? Aqui no caso, a existência dessas enzimas, tecidos. A característica, isso daqui que eu queria descrever para vocês. Olha só, características. As celulases, expressas pela maioria dos micro-organismos, qual que é a função delas, né? Exercem suas funções catalíticas na matriz extracelular e, em geral, são produzidas em grandes quantidades, utilizadas industrialmente para diversos fins. As bactérias, né, produzem pequenas quantidades de celulases associadas em complexos, enquanto os fungos, aqui no caso está falando sobre fungos, mas ela também está presente nas algas, tá bom? Por isso que está aqui, por isso que a resposta aqui no caso vai ser celulase. Classificação, né? Celulase ou enzimas celulóticas são encontradas na natureza como sistemas multienzimáticos, ou seja, formando complexos que consistem em mais de uma proteína. Sua classificação geralmente os divide em 3 grupos. Então, aqui tem os grupos, né? Deixa eu ver aqui, eu queria ler para vocês. Tem a estrutura, deixa eu ver aqui. Funções, isso. Aqui no caso, essas importantes enzimas produzidas, aqui no caso, por algas também, né? Especialmente por bactérias e fungos celulóticos, têm várias funções, tanto biológica quanto industrialmente. Então, aqui as funções delas, né? As celulases desempenham um papel biológico fundamental na intricada rede de biodegradação de celulose, aqui no caso, e lignocelulose, né, que são polissacarídeos mais abundantes na biosfera. Aqui no caso, também, né, as celulases aí produzidas pelos micro-organismos associados ao trato gastrointestinal, aqui no caso, de muitos animais herbívoros. Então, elas também estão presentes, olha só, representam uma das famílias enzimáticas mais importantes da natureza, uma vez que onívoros e carnívoros estritos se alimentam da biomassa assimilada por esses animais. Interessante, né? Olha só o homem, né? O homem, por exemplo, consome alimentos de origem vegetal e toda a celulose presente neles é considerada fibra bruta, mais tarde eliminada pelas fezes porque não possui enzimas para sua digestão. Então, bem interessante, né, gente? Nas plantas, olha só, quer ver? Ruminantes também, né? A celulase, olha só, como as vacas são capazes de aumentar seu peso, tamanho muscular, na forma de glicose na celulose. Aqui, nas plantas, essas enzimas são responsáveis pela degradação da parede celular em resposta a diferentes estímulos. Ocorrem diferentes estágios, né, de desenvolvimento, como abscisão e amadurecimento de frutos. Tem a industrial também, né, em larga escala aí, né, bem interessante, né, celulares aí no quesito industrial.
também são utilizados em indústria têxtil, né? Com múltiplas, que no caso, finalidades. Aqui, a questão, ela descreve sobre... Deixa eu voltar aqui. Sobre biocombustíveis, né? Olha que interessante. Então, no quesito industrial também, as algas aí que vão utilizar essa enzima. Então, tá, resumindo aqui, gente, por que que é a celulase, né? Se a gente for analisar. Qual a ligação que elas têm aí com as algas, né? Exatamente isso daqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui no site, só para resumir, porque é muita informação, mas é muito interessante. Eu aconselho vocês também a pesquisarem a fonte desse site. A celulase aqui é uma parte essencial da parede celular de todos os tecidos organismos vegetais e também é produzida por algumas espécies de algas. Então, por isso aqui que vai ser a celulase, tá bom? Ela também é produzida por algumas espécies de algas. E são exatamente as algas aí da questão, que a questão descreve pra gente. Olha só, as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível. Aqui tá falando sobre, né, o papel das algas na produção de biocombustível, mas também ela está descrevendo aí, né, sobre os vegetais aí que possuem parede celular. Então, exatamente esses tipos de algas que a questão está descrevendo vão possuir aí essa enzima, né, a obtenção desse biocombustível aí, né, a partir dessas algas e vegetais aí, vai ser necessário essa enzima, a celulase, tá bom? Então, é bem interessante, depois vocês deem uma olhadinha aí nesse site, eu vou deixar para vocês. Vou deixar o link também da questão, né, que eles disponibilizaram o site, para vocês olharem e pesquisarem mais sobre essa enzima e a celulase, né? Muito interessante, né, o que tá... Nossa, até engasguei, desculpa, gente. Falo demais. Muito interessante aí o que a questão tá descrevendo aí sobre a celulase, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Muitas pessoas iam ligar aí parede celular com celulase, né? Então, né, encaixa também perfeitamente aqui no caso, né? Pelo fato das algas possuírem aí essa enzima, produzirem essa enzima. Alguns tipos de algas aí produzem essa enzima. E são aí os tipos de alga aqui no caso que a questão está descrevendo. Então aí você teria também que assimilar, né? Olha só essa questão. Eu considero essa questão um pouco conteudista também, porque você teria que entender a função de cada enzima aqui, né, para você tentar inferir aí, deduzir qual seria a resposta. Então, você teria que saber o que é amilase, maltase, né, esses outros tipos de enzima e assimilar aí por que que seria aí a celulase, né? Como eu disse para vocês aí na explicação, né, porque alguns tipos de algas aí produzem exatamente esse tipo de alga aqui da questão, vai produzir celulase. Mas eu achei essa questão um pouquinho conteudista também. Então, como eu disse para vocês, né, o Enem, ele tá cobrando, principalmente de biologia, algumas questões conteudistas. Aí você teria que saber o significado de cada uma, né? Então, é importante vocês também, né, estudarem aí em relação a isso, tá bom? Cuidado aí com as pegadinhas, né, para vocês não confundirem. Eu achei essa questão um pouco conteudista também, pelo fato de você ter que saber o significado de cada uma. Tá bom? Não é igual a questão do DNA, né? Como eu disse pra vocês, caiu questões fáceis, igual no caso do DNA, que era só interpretação, né? Não exigia, assim, matéria, conteúdo. Agora, essas aí já, né? Você já teria que descrever, né? No caso, saber aí a função de cada uma. Então, né? Eu acredito, assim, que o Enem já tá mudando, assim, em relação aos outros Enems, né? Pelo fato aí de ter algumas questões que já estão exigindo conteúdo, já serem conteudistas, né? Claro, ainda tem questões aí que não necessitam aí de conteúdo, é só você analisar. Mas essa especificamente, né? Está exigindo aí que você teria que saber o significado de cada uma, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, né? Espero, né, que vocês tenham adquirido conhecimento em relação às enzimas, né? Bem interessante. Não deixem de acompanhar a revisão aí que a gente vai deixar para vocês, né? Como eu disse, né? Não peguem muito pesado agora, porque já tá na semana final aí para próxima prova aí de ciências da natureza, então não se cobrem tanto, né? Cuidem da saúde mental de vocês, como eu sempre falo. Mas aqui no caso, né? Se vocês puderem dar revisadas aí, né? Seria interessante também. Como eu disse, pode cair qualquer questão, gente, qualquer matéria, né? O Enem é uma caixinha de surpresas, né? Até porque tem uma banca, e eles pegam aí as questões. Mas tudo é conhecimento, né? E vocês também vão adquirir maldade aí das questões, fazendo as revisões, e vai ajudar vocês, né? Adquirir mais conhecimento aí, tá bom? Bom,
não deixe de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante também, né? E vejo vocês aí nas próximas questões de revisão. Qualquer coisa, dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente vai ajudar vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Descobrido aí mais sobre essa enzima celulase aí, né? E eu vou deixar abaixo aí o link para vocês. O site tá bem interessante, inclusive a fonte aí da própria questão, né? Depois dá uma olhadinha, o conteúdo é bem interessante, tá explicadinho aí sobre essa enzima, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo de revisão.